Se você está inscrito na prova da FAETEC para ingressar no ano de 2024, essa aula é para você, pois nós estamos numa série de aulas de revisão para a prova da FAETEC. Olá, candidato, seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Dando continuidade à revisão para a prova da FAETEC, a Fundação de Apoio às Escolas Técnicas aqui no estado do Rio de Janeiro, nós vamos resolver uma questão hoje envolvendo localização de números racionais na reta numérica. No vídeo anterior, eu já tinha falado para você que a FAETEC vai se basear na matriz de referência de matemática do SAEB, temas e os seus descritores do 9º ano do ensino fundamental para elaborar a sua prova. Então eu estou com essa matriz de referência aberta aqui. Nós temos os temas e nós temos os descritores para a elaboração da prova. Então lá no descritor 16 e 17, observe que nós temos localização de números inteiros na reta numérica e localização de números racionais na reta numérica. Se você ainda não deu uma olhada nesse documento, eu sugiro que você procure aí no buscador do seu navegador, tá? Essa matriz de referência para você saber quais são os conteúdos que podem cair na prova da FAETEC. Eles não vão conseguir cobrar todos esses descritores na prova, pessoal. Alguns descritores são mais frequentes na prova da FAETEC. Então, voltando aqui para a nossa tela principal, nós vamos resolver essa questão, pois se cair na tua prova, você já está esperto, você já sabe como resolver. Será que você conseguiria resolver essa questão aí? Vamos ler a questão? Na reta numérica abaixo, dois traços consecutivos têm sempre a mesma distância. Se o valor de A é 2/5 e o valor de B é 3/2, qual a melhor aproximação para o valor de C? Se você está inscrito na prova da FAETEC, se você já se interessou por esse conteúdo, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no nosso canal, dê um like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que têm o mesmo interesse que você, que é ser aprovado numa escola técnica. A primeira coisa que nós temos que fazer para resolver essa questão é fazer a diferença entre 3/2 e 2/5, pois nós precisamos saber qual é a distância do ponto A da nossa reta numérica até o ponto B da nossa reta numérica. Eu não sei quanto vale essa distância. Então, para descobrir essa distância aí, eu faço essa subtração, essa diferença aqui. Eu preciso saber quanto vale isso aqui. Sabemos que o ponto A representa o número 2/5 na reta numérica e o ponto B representa o número 3/2. Então, se você subtrair, você vai saber qual é a distância entre os pontos A e B. E aí apareceu um conteúdo que cai muito na prova da FAETEC, que são operações com frações. Quando você está subtraindo frações com denominadores diferentes, você não pode subtrair. Cuidado com isso aqui, ó. Nós devemos calcular primeiro o MMC entre 2 e 5, que é 10. Então, você tem que saber calcular o MMC. Então, o novo denominador é 10. E agora, a gente vai dividir o novo denominador pelos antigos. 10 dividido para 2, isso dá 5. 5 vezes 3, nós vamos obter 15. Isso significa que as frações 3/2 e 15 décimos são frações equivalentes, ok? Representam o mesmo número. E agora, 10 dividido para 5, vamos obter 2. 2 vezes 2, nós vamos obter 4. Isso significa que as frações 2/5 e 4 décimos são frações equivalentes, representam o mesmo número. Agora que as duas frações têm o mesmo denominador, nós podemos subtrair e repetir o denominador. Observação, você subtrai só em cima, tá bom? E o denominador você repete. Bom, então eu já tenho a distância entre os pontos A e B. Essa distância vale 11 décimos. Agora observe que essa distância, a distância entre A e B, está sendo dividido por 8 partes iguais. Se você contar aqui, ó,
do A até o B, nós temos 8 intervalos, nós temos 8 divisões iguais. Então, eu vou dividir 11 décimos por 8. Pois se nós temos 8 divisões iguais, nós temos que dividir por 8. Apareceu uma outra operação com fração, tá vendo? Apareceu uma divisão com fração. E para dividir duas frações, qual é o procedimento? Nós repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. É assim que a gente divide duas frações. Vamos obter, então, 11/80. Isto quer dizer, pessoal, que cada divisão na nossa reta numérica vale 11/80. Tá bom? Esse 11/80 será importante, pois observe que o ponto C, ele é o ponto A mais 5 vezes cada divisão da nossa reta numérica. Ué, professor Luiz Antônio, eu não entendi. Vamos lá de novo para você entender. O ponto A está aqui. Para chegar ao ponto C, nós precisamos aqui, ó, pular 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Como cada divisão, pessoal, vale 11/80, então para descobrir o valor de C, nós vamos somar o valor de A, que é 2/5, mais 5 vezes cada divisão, que é 11/80. Ou seja, nós vamos ter que somar agora as duas frações, 2/5 e 55/80. Não entendeu de onde saiu 55/80? Eu vou explicar para você. Essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 11/80. Na multiplicação de frações, você multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Mas, professor Luiz Antônio, quem é o denominador do 5 aqui? É o 1, tá bom? Um número inteiro, ele tem como denominador o número 1, beleza? Então, agora nós vamos descobrir o valor de C, pois nós vamos ter que somar as duas frações, 2/5 e 55/80. De novo, os denominadores são diferentes, ó. Você não pode somar, tem que calcular o MMC. O MMC entre 5 e 80 é o próprio 80. Eu espero que você saiba calcular o MMC entre dois números. É muito importante que você saiba fazer isso, tá bom? Reduzindo agora o mesmo denominador, 80 dividido para 5 dá 16, que multiplicando por 2 que está aqui em cima, 32. Agora, 80 dividido por 80 dá 1, multiplicando 1 vezes 55, nós vamos obter o próprio 55. Agora nós vamos obter, ó, resultado, 87/80. Somei 32 com 55 e obtive esse 87 aqui. O denominador, ele foi repetido, ok? Mas observe que não tem essa resposta nas opções. Por quê? Porque ele quer uma resposta na forma de número decimal. Ih, professor Luiz Antônio, ferrou. Eu não sei transformar de fração para número decimal. Basta você dividir, caro candidato. Se você efetuar a divisão de 87 por 80, você vai encontrar essa resposta. Uma fração, ela tem como uma de suas representações uma divisão. Essa divisão, pessoal, vai dar o número 1,0875. Você precisa saber dividir também, não tem jeito, tá bom? Mas observe que a questão mencionou aproximação. Aqui, ó, qual a melhor aproximação para o valor de C? Como nós encontramos o número 1,0875, uma boa aproximação é o número 1,09. Então, acabou a nossa questão. Está aqui, resposta letra D. Eu espero que tenha ficado claro para você. Eu sugiro que você faça essa questão de novo no seu papel aí para você fixar melhor. E esse conteúdo pode aparecer na tua prova. Um grande abraço e até a próxima aula.